Olá pessoal, no vídeo de hoje eu tô trazendo um outro bordado à mão, que é o meu limão siciliano. Eu fiz o jogo de guardanapos do limão siciliano, que é uma coisa que tá bem alta, né, pra mesa posta. E eu usei algumas técnicas bem interessantes de bordado ali, que é o degradê, que a gente usa bastante em muitos desenhos. E que eu acho bem legal aprender para quem tá afim de aprender ou quem tá afim de fazer alguma coisa parecida. E o guardanapo que eu usei foi o ponto ajur com quadradinho, que eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo para vocês, que já tem vídeo mostrando como faz o guardanapo. Então hoje eu vou mostrar o bordado do limão siciliano só. Tá certo? Vamos lá então? Bom, aqui então estão as cores que eu vou usar. Para as folhas e para os cabinhos eu vou usar esses 3 tons de verde. É um verde mais acinzentado, ó. Não é aquele verde bem aberto. Esse cremezinho quase branco eu vou usar para fazer essas florzinhas aqui. E aqui os 3 tons de amarelo que eu vou usar para fazer o limão. Então, são 3 tons bem próximos um do outro, ó, mas faz o degradê, tá? Então, essas são as cores. Bom, aqui já tá o meu desenho. Eu fiz com papel carbono e depois eu passei caneta para ficar bem clara as linhas para mim. Não tem problema porque vai ser todo coberto, então pode ser feito com caneta, tá? Não tem problema, caneta normal. Já coloquei no bastidor o meu guardanapo e agora eu vou começar o meu desenho, eu vou começar a preencher o meu limão aqui, ó. Eu vou fazer com 3 cores e aqui dentro do desenho do meu limão eu já fiz as linhas da onde vai até onde vai cada cor. E depois por cima a cor que vem depois vai fazendo o degradê por cima de cada uma. Então vai ser feito um degradê aqui nesse limão. E as linhas aqui, ó, me ajudam a saber até onde eu posso ir com cada cor. Então, isso é muito importante na hora do bordado, a gente colocar essas linhas dentro pra gente ter uma noção até onde vai, qual o sentido também. Por exemplo, aqui na folhinha, qual o sentido com que eu vou fazer o meu ponto aqui dentro da folha, como eu vou preencher. Então, na hora do risco, é muito importante fazer esse preenchimento, porque depois some, né? Não aparece. Então, dá um norte pra gente na hora de preencher. Então, qual o ponto que eu vou usar aqui para fazer esse limão? Aqui dentro desse desenho aqui, eu vou só usar o ponto cheio, tá? Então, vou começar aqui pela parte de baixo, vou fazer o amarelo mais escuro e vou preencher com o pontinho cheio. Bom, aqui é a linha, então eu corto um tamanho que eu quero que seja bom pra mim, tá? Não muito curto, porque senão a gente tem que ficar trocando a linha toda hora. E eu vou usar uma linha de cada vez só da meada aqui do meu amarelo escuro. E isso vai acontecer com todos eles. Eu tiro uma só, ó, porque é mais fácil de tirar uma só, senão enosa aqui a meada. E eu vou usar ela dupla, ó. Então, eu dobro ela no meio, venho com a minha agulha, puxo aqui bem, ó. Coloco ela apertadinha aqui no meio do meu dedo e eu venho com a minha agulha e só coloco, ó, fica bem mais fácil. E agora, para não fazer nó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui aonde eu quero, ó, pela parte de baixo, com a ponta da agulha. Vou começar daqui. Então, eu puxo só um pedacinho, coloco a minha agulha de novo no lado aqui, bem pertinho do ponto, ó. Bem pertinho, enfio ela de volta lá pra baixo. Puxo ela aqui, ó, e pego essa pontinha dupla da minha linha, ó. Esse aqui é o nozinho invisível que a gente faz no bordado, ó. Agora, eu volto lá pra cima de novo, aonde eu quero começar.
E aqui a gente começa a preencher, então, o nosso limãozinho. Ó, o pontinho cheio a gente só vai preenchendo o desenho, ó. Coloca aqui, volta. Importante a gente ir preenchendo, pegando pelo lado de fora do desenho, ó, pelo lado de fora da linha, ó, bem pertinho, ó, mas para tapar essa linha do desenho. Então, a gente vai vindo bem pelo ladinho de fora, ó, bem pertinho, para esse desenho não aparecer. E agora a gente preenche ele todinho, um pontinho bem do ladinho do outro e vai descendo, tá? Eu vou fazer toda essa parte aqui. Vou acelerar para não ficar muito devagar. Bom, aqui agora eu vou mostrar como a gente faz para deixar limpinho o lado de trás. Acabou minha linha, eu coloquei para baixo, ó. Tá aqui a minha linha. Agora, eu venho aqui, faço um nozinho onde acabou, ó. Bem fininho, para não ficar nada muito grosso aqui atrás. Só para prender a linha. E depois eu pego e volto com a linha por dentro da onde já foi bordado, ó. Só para esconder a pontinha da linha e não ficar nada aparecendo. Então, ó, aqui eu corto bem pertinho e não fica linha nenhuma solta aqui embaixo. E agora a gente continua, coloca a linha de novo, faz o pontinho invisível e continua a preencher. Ó, aqui agora eu já tô com o meu amarelo médio, já não é mais escuro, e agora eu vou começar a fazer essa parte do meio aqui e fazendo o degradê junto com esse outro amarelo. Então, eu vou vindo, ó, por cima da primeira partezinha desse amarelo mais escuro. Tem que ir vindo por cima dele, pra gente conseguir fazer o degradê. Ó, a gente sempre vem com a ponta da agulha por cima do outro.
Bom, agora com o amarelinho mais clarinho, vou começar a fazer a última parte aqui do meu limão de amarelo. Então, eu vou colocar aqui, ó, e vou começar a fazer. Quando a gente faz o pontinho um pouquinho menor, é mais fácil de ter controle do degradê. Quando a gente faz o ponto muito grandão, muito comprido, fica mais difícil. Porque o sentido é muito importante. Então, a gente vem, ó, fazendo os pequenininhos e passando por cima do outro. Bom, aqui eu dei uma paradinha para explicar uma coisa. Eu tô vendo que as minhas cores estão muito marcadas ainda. Então, agora eu terminei, né, de fechar todo o meu limão. Agora eu vou vir com a linha mais clara, ó, e vou vindo por cima da minha cor mais escura, ó, desse amarelo mais escuro, bem aqui na linha de marcação, ó. E vou fazendo mais uns pontos por cima pra fazer com que o degradê fique mais mesclado aqui. Tá vendo como a linha de marcação fica diferente, ó? Só olhar esse lado aqui e esse lado aqui, ó. Esse lado aqui tá bem marcadinha a separação, ó. Aqui onde eu já fiz, ó, fica bem mesclado. Depois que eu terminar a clarinha, eu vou colocar o amarelo médio e vou fazer por cima do amarelo escuro, pra tirar essa marcação, tá? Bom, aqui eu terminei já, então, ó. Fiz da parte amarela mais escura pra tirar bem aquela marcação. Agora eu acho que ficou bem mescladinho. Acho que agora ficou legal. Quem quiser pode fazer mais, né? Se quiser mais mescladinho, mas eu acho que aqui já tá no ponto. É só fazer outra volta, quem quiser mais. Agora eu vou colocar esse begezinho quase branquinho e vou fazer essas flores aqui. Bom, aqui agora eu vou fazer pontinho cheio também, vou preencher as folhinhas separadas, cada uma no seu sentido, com pontos todos do mesmo tamanho. Por exemplo, aqui, ó, começo pelo meio, pra dar um norte aqui. E vou preenchendo. Um pontinho bem do ladinho do outro.
Bom, aqui, ó, eu cortei a linha aqui nessa florzinha e passei pra outra fazendo nozinho invisível de novo, porque eu não quero que fique nada embaixo de lá pra cá, no caso, né? Então eu cortei e comecei de novo. Vou fazer tudo no rapidinho agora, tá? Bom, aqui agora eu terminei as minhas flores. Eu vou começar agora a fazer as minhas folhas, tá? Então aqui eu vou usar 3 tons de verdes. Um verde médio, eu vou fazer as folhas em todas as beiradas, só vou deixar o cantinho aqui do meio para fazer com o verdinho claro. Dessa folha e dessa folha, essa folha aqui é toda no verde médio. O verde escuro, eu vou fazer os cabos e os meios das flores, das folhas. E o verdinho claro, então, só essa parte aqui do meinho. Então, eu vou começar agora pelo verde médio, tá? Vou colocar aqui o meu nozinho invisível e vou começar minhas folhas, fazer todo o contorno delas, todo no sentido, tá? Do desenho, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vou começar assim e vai indo sempre nessa direção aqui, ó, até fechar a folhinha. E depois eu venho com o verdinho médio e por último o verde escuro, que são os cabos, que é por cima das outras cores, tá? Vamos lá então. Bom, tá aqui já o meu verde médio, então eu vou começar ó, sempre no sentido da folha. Quem tiver dificuldade, aqui é legal fazer o desenho dos risquinhos para onde que quer que fique o sentido, porque o sentido da linha aqui é muito importante, tanto aqui como nas folhinhas, nas florzinhas, ó, no limão, ó, não dava para fazer o limão assim, né? Então, o sentido da linha é muito importante no bordado. Então, quem quiser que ache mais fácil, já vai fazendo os risquinhos no desenho, tá? Que depois é só seguir, ó. Aqui eu vou fazer tudo em pontinho cheio. Um do ladinho do outro para ficar um bordado bem fechadinho. Ó, eu gosto sempre de mostrar o outro lado, ó. Tá quase a mesma coisa aqui na frente, ó. Fica tudo limpinho, é só ir fazendo nozinho e colocando a linha pra dentro, que daí não fica aquele monte de linha por cima. Vou colocar no rapidinho.
Ok, terminei agora a minha parte de verde médio. Agora eu coloquei já na minha linha o verde clarinho. E eu vou fazer esses dois espacinhos aqui, dessas duas folhas, dessa e dessa, ó. Só vou mesclar aqui agora, junto com a beiradinha mais escura. Fazer todo no sentido pro lado de cá, com o verdinho claro. Bom, aqui eu terminei agora minhas folhas de preencher e eu coloquei o meu verde mais escuro de todos. Então, agora eu vou começar aqui pelo limão e depois eu vou começar pela hastezinha dele aqui, pelo caule, e fazer ele todo em pontinho cheio, tá? Aqui eu só vou fazer aqui, ó, um pontinho por cima, ó. E depois eu vou pro cabinho dele, pro caule, fazendo o pontinho cheio. Então, aqui, só esse pontinho por cima, ó. Fazer esse mais comprido. Vou fazer 5 cabinhos aqui. E agora, eu vou pro meu caulezinho, que eu vou fazer em pontinho cheio. Vou colocar aqui no rápido, mas eu quero fazer esse comecinho aqui. Eu coloco a agulha por baixo e depois não... quando é muito fininho assim, não dá de ficar indo assim, né? De colocar a agulha 2 vezes, no caso. Tem que puxar pra cima e depois puxar pra baixo. Principalmente que já tem bastante linha aqui. Bom, agora aqui no meu cabinho eu cheguei numa parte que eu tenho que passar por cima da folha. Então, eu venho aqui do meu lado de dentro, pra não ter nenhum fio ultrapassando aqui por cima, o que que eu faço? Passo por dentro, ó. E vou até a proximidade da onde eu quero chegar, que é na outra parte do meu outro cabinho. Ó, então, eu passei a linha por dentro, fica tudo limpinho. E eu recomeço lá do outro lado. Bom, agora terminei a parte do caule mais grossinho, eu já fiz uma folhinha aqui. Eu vou fazer o pontinho atrás, nesses galinhos mais fininhos e no meio das folhas aqui, tá? E o que que é o pontinho atrás? A gente vai, faz um ponto. E depois volta
aqui bem no buraquinho onde terminou o outro. E vai pra frente de novo e depois volta atrás. No mesmo lugar aonde terminou o outro. Vou pra frente, volto atrás. Vou pra frente, volto atrás. Bom, gente, tá aqui então, terminei, tirei do meu bastidor agora, ó. Depois passadinho ele fica bem bonito. Então, praticamente aqui a gente usou só o ponto cheio e o ponto atrás aqui pra fazer os galinhos do limão, tá? Então, aqui, degradê, outra coisa que a gente usou, o degradê aqui nas folhas também, e o que é muito importante é o sentido da linha, né? Então, tá aí o nosso limãozinho siciliano, para quem gosta, eu adoro, acho lindo, acho que tá bem na moda, e eu acho que fica bem legal também no bordado com esse pontinho ajura aqui em quadradinho, que eu vou deixar o link para vocês aqui de como fazer o guardanapo com esse pontinho ajura aqui, ali na descrição do vídeo, tá certo? Até mais, então, até a próxima. Bye, bye!